Olha só, o motorista que atropelou e matou um casal de jovens na represa municipal de Rio Preto no ano passado foi condenado pela justiça essa semana. O Vitor Garcês vai trazer a condenação, as informações e também resgatar essa história pra gente. Boa tarde pra você, Vitor. Isso mesmo, Fabiano, teve atualização em relação a esse acidente que resultou na morte de 2 pessoas aqui em São José do Rio Preto. Boa tarde para você, ótima tarde para todo mundo que acompanha a gente. A justiça, então, condenou o motorista Alexander da Silva Marques, de 21 anos, a 8 anos e 7 meses de prisão pela morte de 2 jovens, que esse acidente foi causado lá na Avenida Lino José de Seixas, em frente à represa municipal aqui de Rio Preto. Esse jovem de 21 anos, ele pilotava um carro e acabou atropelando essas 2 pessoas que infelizmente não resistiram aos ferimentos e morreram. Vamos relembrar então esse grave acidente que foi registrado em abril do ano passado aqui na cidade. A gente tem imagens do circuito de segurança de um estabelecimento comercial ali próximo do acidente que registraram toda a cena desse acidente, que causou aí a morte dessas 2 pessoas aqui na cidade. Segundo as investigações, Alexander estava com amigos lá na represa municipal, onde ingeriu um copo com bebida alcoólica. Depois ele decidiu ir embora pilotando um carro e acabou perdendo o controle da direção após fazer uma conversão proibida na avenida. Ele perdeu o controle ali da direção, fez uma manobra proibida e aí ele avançou com o carro contra essas 2 pessoas que estavam sentadas na calçada esperando um motorista de aplicativo. As vítimas desse grave acidente são Samara Duarda Miller Bispo e o namorado dela, Lucas Mateus Nascimento de Andrade, os 2 com 20 anos. Lucas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local da batida. Já Samara chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate, encaminhada ao hospital de base aqui de São José do Rio Preto, onde ela ficou internada por 2 dias, mas também morreu aí nesse grave acidente. O motorista, na época, ele tentou fugir do local do acidente, além de provocar aí essa batida lá na represa municipal, ele tentou fugir do local do acidente, mas ele foi contido por um segurança de uma casa noturna, onde as 2 vítimas estavam sentadas na calçada em frente a essa casa noturna. Esse segurança, na época, prestou depoimento na delegacia aqui da cidade. Ele disse que o motorista tentou fugir, mas foi contido por esse segurança e assim que a polícia chegou no local, o motorista, um jovem de 21 anos, ele passou pelo teste do bafômetro, onde foi constatada embriaguez ao volante. Na época, ele chegou a ser preso em flagrante, mas conseguiu ser liberado logo após e até o momento ele responde o processo em liberdade. Fabiano. Pois é, a imagem mostra ali, a imprudência. E o cara cometeu a imprudência, ele é obrigado a pagar. Ele é responsabilizado. Essa imprudência gerou um acidente que matou 2 pessoas e 2 jovens ainda. 2 jovens que tinham todo um futuro pela frente ali. Olha lá, olha a conversão em local proibido, ele acelera, perde o controle do carro. E você vê que tinha um monte de gente. Poderia ter sido uma tragédia ainda maior. Poderia ter sido ainda pior, porque ele acertou 2 pessoas, só que haviam ali pelo menos umas 15. Então nós teríamos uma tragédia ainda maior. Esse cara tem que ser responsabilizado, a justiça entendeu assim, e agora a gente vai acompanhar o andar dessa história, porque provavelmente os advogados vão recorrer da sentença e tudo mais, tem alguns trâmites ainda a serem seguidos daqui para frente, Vitor. Sim, Fabiano, você disse tudo. Lá no local do acidente era de madrugada, É um ponto bastante movimentado aqui da cidade, porque além dessa casa noturna que fica ali em frente à represa municipal, tem vários pontos comerciais, bares, lanchonetes, restaurantes e também os quiosques que estão instalados na represa. Então é um local bastante movimentado, inclusive por moradores de outras cidades aqui da região que frequentam a represa municipal, porque é um ponto turístico
turístico. E isso pesou bastante na decisão da Justiça, porque como era um local bastante movimentado, várias pessoas estavam ali no momento do acidente, esse jovem sim assumiu o risco, assim que ele pegou esse carro embriagado, fez uma conversão proibida, não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando esses dois jovens que estavam sentados na calçada e infelizmente morreram aí nesse grave acidente. Na época do crime, o motorista, desse carro, ele foi denunciado pelo Ministério Público por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor e também por dirigir embriagado. Então tá aí a decisão da Justiça que condenou esse jovem a 8 anos e 7 meses de prisão pelo atropelamento e pela morte de dois jovens aqui em São José do Rio Preto. Como o Fabiano disse, os advogados desse motorista já disseram que vão recorrer da decisão da juíza aqui de São José do Rio Preto, principalmente, segundo os advogados, porque o bafômetro que foi utilizado na época do crime estava com defeito, Na verdade, ele estava sem fazer a manutenção há pelo menos 2 anos. Isso, segundo os advogados aí desse réu, que foi condenado a 8 anos e 7 meses de prisão. Como esse jovem já estava respondendo ao processo em liberdade, Fabiano, a Justiça não determinou a prisão de imediato, mas a sentença já saiu e se caso os advogados que já falaram que vão recorrer da decisão para que essa pena seja diminuída e também esses recursos aí que eles estão utilizando, mas a gente vai continuar acompanhando porque a qualquer momento pode sair uma nova decisão da Justiça e mandar prender esse jovem. Mas está aí então também a resposta dos advogados. Qualquer novidade em relação a esse caso, que infelizmente tirou a vida de 2 jovens, a gente traz aqui na programação da Band Paulista. Fabiano. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Agora 4 horas 12 minutos,